Caríssimos amigos e amigas, caros irmãos na fé, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação, porque é um tema importante na religião cristã, na fé católica. Então, em primeiro lugar, a vocação é sempre um chamado, é sempre uma convocação. O vocacionado é aquele que é chamado por Deus para realizar uma missão, um serviço, um ministério. Nós entendemos, desde quando nós começamos a nossa caminhada sacerdotal de formação, que o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida, o chamado à existência, o chamado a existir. Ali nós aprendemos que a vida é o primeiro importante presente que Deus nos dá. A vida é um dom de Deus. Ninguém se dá a própria vida. Ninguém é o responsável pelo próprio nascer e nem também pelo próprio morrer. A vida, a morte, o nascimento, a morte, estão fora do nosso alcance normalmente. O que nós temos é o viver, que é justamente esse intervalo entre o nascimento e a morte, e que é presente de Deus, é dom de Deus, é Deus que nos concede, nós acreditamos assim. E uma resposta bonita a esse chamado à vida é a gratidão. A gratidão a Deus por Ele nos ter dado a oportunidade de ser. Poderíamos não ter existido, mas nós existimos porque Deus permitiu. Depois, um segundo chamado, a segunda vocação, é a vocação justamente cristã. Pelo batismo, nós afirmamos, através dos nossos pais e padrinhos, que para nós não basta viver, mas é preciso viver tendo a Deus como nosso Pai, tendo a Jesus Cristo como nosso Salvador e ao Espírito como aquele que nos santifica. Então, pelo batismo, nós vamos viver de um modo diferenciado no mundo. Vamos viver seguindo Jesus Cristo, praticando a nossa fé. Então, o chamado a viver como cristãos tem início no batismo, que é o primeiro passo, mas depois vai se desenvolvendo, vai fazendo progresso, à medida em que nós, depois do batismo, vamos crescendo na fé, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Como nós podemos amar de verdade se nós não conhecemos Jesus Cristo? Como nós podemos amar de verdade nosso Senhor se nós não fazemos a experiência de sermos discípulos? E ser discípulo é aprender dele, é escutar seus ensinamentos, é nos encher dessa sabedoria que Jesus nos traz com suas palavras e também com sua vida. Então, além da vocação à vida, a vocação cristã, que depois nós vamos ver no fundo, é a vocação à santidade. Depois, um outro chamado que nós recebemos de Deus é de viver uma vocação específica dentro da igreja. Então, nós somos cristãos, pelo batismo somos chamados a nos unirmos a Cristo, mas nos unirmos a Cristo através de um serviço dentro da igreja. Então, nós podemos servir a Deus como sacerdote, como religioso, como religiosa, ou nós podemos servir a Deus como leigos consagrados, ou como leigo assumindo uma pastoral, seja ela normalmente importante dentro da comunidade, mas nós somos vocacionados dentro da igreja e fazemos um serviço, assumimos um ministério para que a igreja cresça, se torne melhor e possa evangelizar. Então ali nós vamos descobrindo dentro da igreja o nosso lugar. O que nós vamos fazer? Vamos assumir, por exemplo, o matrimônio, viver a santidade dentro do matrimônio, e aí vamos assumir uma pastoral, viver a nossa vocação, cuidando das crianças, por exemplo, cuidando da juventude, cuidando dos idosos, ou ajudando na liturgia, no batismo, na pastoral do dízimo. Então, a vocação específica
é o meu lugar dentro da igreja, o que eu posso fazer. E geralmente está em sintonia com os dons que eu tenho, com as qualidades que eu tenho. De repente eu gosto muito de cantar, eu posso servir a Deus, né, ser um vocacionado, né, através da música. A música é a minha vocação. Eu ajudo a igreja, eu trabalho na igreja, emprestando a minha voz para Deus. E depois, como coroamento, né, de todas essas vocações, esse chamado, diríamos assim, é a vocação à santidade. Não importa o que você faz dentro da igreja, não importa a função que você tem, o importante é crescer na santidade. E santidade aqui é afastar-se de todo pecado, de todo mal e viver fazendo bem, viver a justiça, viver a misericórdia, a solidariedade, comprometendo com a vida, comprometendo com as pessoas, sobretudo no respeito. Então, a vocação à santidade é a que une todas as vocações e que é o ápice de toda vocação. Se nós não crescemos na santidade, se nós não crescemos na intimidade, na comunhão com Deus, então a nossa vocação, o nosso trabalho, fica todo comprometido. E depois, algumas coisas importantes na vocação. Para toda pessoa que trabalha na igreja, qualquer função que a pessoa ocupe na igreja, esses elementos não podem faltar. Em primeiro lugar, sentir-se chamado por Deus. Sentir que é Deus que nos convoca, Ele que nos chama. Nós fomos batizados, dissemos o nosso sim, então nós entendemos que Deus quer a nossa colaboração. Então, quando eu vou para a música, eu sinto que Deus me chama para a música. Quando eu vou para a catequese, eu sinto que Deus está me chamando para esse trabalho especial com as crianças, jovens, adolescentes, adultos, mas a minha vocação é essa. Ou então é a pastoral do dízimo, a pastoral, né, da criança, do idoso, ou seja, tem que ser uma convocação de Deus, tem que ser um chamado que brota do mais íntimo de nós, e nesse íntimo, onde Deus nos fala, nós discernimos o nosso lugar na igreja. Depois, uma coisa importante, nós sabemos que Deus capacita os que chama. Mas outra coisa importante, um segundo elemento, é que nós possamos contribuir, colaborar, porque nós temos os dons necessários para viver aquela vocação. Eu gosto da música, me sinto chamado, a ajudar, cantando, louvando ao Senhor, e tenho os dons necessários para ajudar. Então, é muito importante isso, que além do chamado de Deus, eu tenho as condições, os dons para poder exercer o serviço. Depois também tem um elemento importante que é o da comunidade. A comunidade me aceita, ela me envia, ela está comigo, ela percebe que eu sou importante ali para que ela cresça, para que ela viva a comunhão. Então, nenhum vocacionado pode brigar com a comunidade, pode se desentender com a comunidade, porque a comunidade é justamente o lugar onde ele vai trabalhar, é o lugar onde ele vai servir, é o lugar onde ele vai dar testemunho da fé. Então, Deus chama, eu tenho os dons e a comunidade também me envia, está comigo, ela me aceita, ela reconhece o meu ministério. E por último, também não menos importante, é justamente a necessidade. O meu trabalho é importante porque ele atende uma necessidade, uma carência da comunidade. Não é por capricho, não é por privilégio, não é porque eu gosto, mas é porque tem uma necessidade. Tem ali a realidade que me chama. A realidade da criança sofrida, que precisa de atenção. A realidade do idoso abandonado, que pede também a pastoral. Na realidade da liturgia, que não está funcionando bem, então eu me sinto vocacionado, me sinto chamado e dou minha contribuição. Então esses 4 elementos não podem faltar. Se faltar, o trabalho fica comprometido. Se eu não sinto que a vocação é um dom de Deus, é Ele que me chama, eu brigo à toa, vou embora, desanimo. Se eu não tenho as qualidades necessárias também, o trabalho fica comprometido.
Se a comunidade não está comigo, não tem sintonia, não tem comunhão, eu também não vou trabalhar bem. E por último, se não tem necessidade do meu trabalho, então ele também não tem sentido. Então a vocação tem que ter esses 4 elementos que eu aprendi, com o padre Antônio José de Oliveira, um eclesiólogo lá do Paraná, e até hoje eu guardo com muita alegria esses ensinamentos que são muito úteis e muito claros para o nosso ministério na igreja. Então você, meu irmão, minha irmã, que exerce o ministério na vida da igreja, viva esses 4 elementos, reze esses 4 elementos e peça a Deus que sejam eles os que vão guiar todo o seu trabalho, o seu ministério na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desde o Senhor